segredo nisso? O processo é o processo. É claro que com o tempo você vai se tornando mais hábil, né, e você vai ter conhecimentos próprios já que te permitem saber que etapa você vai acelerar, qual que você não precisa talvez cumprir porque a fonte estaria em outro lugar, você acelera. Olá, eu sou o Roy Schulenburg e você está escutando um podcast sobre design. No episódio de hoje, eu conversei com o Fernando Pruner. Fernando Pruner é designer, mestre, já trabalhou em diversas indústrias de Joinville e da região e vai falar um pouquinho sobre design, sobre estratégia e sobre criatividade. Vamos lá? Vamos curtir o episódio? Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o Fernando Pruner. Fernando Pruner é um super profissional, uma super pessoa, e a gente está aqui para falar de quê? Para falar sobre design, é lógico, né? O Fernando Pruner é um catequizador do design aqui na cidade, então ele já passou pela instituição de ensino, ele já passou por indústria, por trabalho, então ele é um cara que ajudou demais o design aqui da cidade, aqui de Joinville, a crescer. E eu tenho certeza que você tem algum produto aí na sua casa, se você olhar com carinho, com a participação dele aí, né? Fernando, e aí, como é que tá, Fernando? Tudo bem? Oi, Roy, tudo bem, sim. Agradeço as palavras aí. Catequizador é forte, né? É importante isso aí, a gente tem que valorizar o galera da cidade também, né? E aí vai ver que são produtos mundiais, produtos nacionais aí, né? Uma longa história, uma trajetória de bastante trabalho, mas também de muita alegria, de muito prazer, de realização, de coisa bacana. Vamos conversar dessa história então, quero saber aí, tô curioso para saber. Fernando, se você puder começar assim se apresentando, né? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui no programa é aproximar as pessoas também de pessoas, né? Que o Fernando é um ser humano, que o Fernando trabalha das 8 às 6, depois vai fazer uma corrida, vai fazer um exercício, sei lá, né? Mas é que é um ser humano também. Como é que é? Você pode se apresentar? Como é que foi seu início no design? Como é que é tudo isso aí? Como é que foi tudo isso aí? Tá. Bom, eu sou o Fernando. Eu sou casado com a Thaís, pai da Amanda. Eu tenho 56 anos, quase. E comecei o design, eu fiz o primeiro ano da faculdade em 1982. Então faz um tempinho já. Eu terminei a faculdade no final de 86. Na época a gente não chamava de design, né, Roy? A gente chamava de desenho industrial, né? Eu fiz a faculdade na Federal do Paraná. E eu emendei direto a graduação com o mestrado. Eu saí da Federal do Paraná para a Federal de Santa Catarina para engenharia de produção. Então, eu fiz o mestrado em engenharia de produção. Terminei ali o mestrado em 2 anos e pouquinho, né? E engatei o mestrado já com o meu primeiro emprego na então Consul, que depois virou Multibras, que hoje, né, se chama Whirlpool Eletrodomésticos, né? Que é a detentora das marcas Consul, Brastemp, KitchenAid, são as mais conhecidas no Brasil, né? Mas uma série de outras marcas no mundo todo. Depois de 26 anos da Whirlpool, eu acabei montando um negócio próprio, a gente tinha umas ideias de uns produtos para desenvolver, não deu bem certo, infelizmente, e eu estou agora há 2 anos e um pouquinho mais na Docol. Então, fazendo a ligação que você falou, sim, eu acredito que muita gente no Brasil tem algum produto que eu ajudei a construir, pensar, desenvolver, ou de alguma forma eu tive alguma outra contribuição, as pessoas devem ter algum produto em casa. Que legal, Fernando. Eu vou começar dessa sua última deixa para te fazer uma pergunta, né? Como é que é e como é que foi, né? Essa preocupação de desenvolver um produto e ele estar inserido no dia a dia das pessoas, né? Vamos imaginar que produtos que são produtos do dia a dia, produtos cotidianos, como um refrigerador, né? O refrigerador é comum numa grande base de
de pessoas, né? Comum as pessoas terem em casa. Né? E como é que é desenvolver isso, assim, pensar para atingir tantos públicos, né? Desenvolver esse produto e depois até, se você puder contar um pouquinho do orgulho disso, né? De pensar, nossa, esse daqui vendeu X milhões, então, pô, tô ajudando X milhões de pessoas. Como é que é isso tudo? Como é que foi e como é que é, né? Eu tive eu tenho, né, duas coisas sempre na cabeça quando se fala de desenvolver produto, assim, né? Uma coisa é na loja, sabe? Tem que dobrar o joelho, sabe? Então, o consumidor ele tem que se encantar, ele tem que olhar assim, tem que ter essa sensação. Isso vale para qualquer produto. Todos nós somos consumidores, todos nós podemos ter essa relação de paixão com produto, serviço, né? Com objetos ou não objetos, né? Então, esse é um aspecto muito forte de direcionamento do trabalho, né? E esse talvez seja mais de fora para dentro. E tem um que é de dentro para fora. Eles estão intrinsecamente conectados. Mas não desenvolvo produtos, né? Falávamos isso um pouco outro dia, né? Eu entrego um negócio para a empresa, sabe? Essa construção é vinculada, né? O negócio para a empresa, o bom negócio é aquele que o consumidor se apaixona. O que o consumidor se apaixona ou eventualmente será o bom negócio para a empresa. Quando a gente olha assim, penso eu, a gente consegue dar um passo para trás e olhar a verdadeira abrangência do design. E eu não quero aqui ser exclusivista, defendendo o design, nada disso, né? Na verdade, de qualquer profissão, né? Seja engenharia, marketing, manufatura, qualquer correlação sua com alguma entrega, né? Quando você consegue dar um passo para trás e penso eu, entender essa relação que acontece no mercado, né? Eu acho que você tem mais condição de agregar valor ao que você faz. Que legal. Você falou uma frase ali que quem teve aula comigo, quem tem aula comigo, eu falo bastante, que é design é negócio, né? E isso deriva de uma frase, eu esqueci o nome do autor agora, que ele fala, bom design é bom negócio. Né? Então fala muito, né? O Dieter Rams fala do bom design e esse autor fala do bom design é o bom negócio. Agora, sim, eu não posso concordar mais. Para todo mundo é bom, né? É bom para eu me manter empregado, é bom para a empresa, né? E como é que é essa relação dentro das indústrias que você trabalhou e trabalha, né? Porque a indústria é uma coisa, dessas que você comentou, que você trabalhou, são indústrias mundiais, são indústrias gigantescas, né? Que é até difícil imaginar, assim, uma cidade do tamanho de Joinville faz eletrodomésticos para o mundo todo, né? Ou tem uma sede dela aqui, né? Porque Joinville é a maior cidade do estado, porém ela não é um centro econômico, né, de tipo São Paulo, se a gente comparar, mas a história da Consul, Multibras e Grupo, ela tá ligada com a cidade, né, e outras indústrias que a gente tem aqui, a Docol, a Buscar, né, a gente tem diversas indústrias que estão ligadas com o desenvolvimento da cidade. Agora, como é que é isso dentro da indústria, né, você falou dessa importância de entender essas relações, né, que o design se relaciona com a engenharia, com a manufatura, até com a logística, né, para entrega disso, tá lá bonitinho, né, não tá amassado. E como é que é essa relação dentro dessas indústrias, né? Eles entendem, pô, o papel do design é importante. Algumas vezes a gente, com alguns clientes menores, até é difícil deles entenderem o que é design. Às vezes, faz um folderzinho bonitinho, né? E não, calma, peraí, né? De repente nem é um folder que tu precisa, é um negócio diferente, né? E dentro da indústria, qual que é a percepção dessa relação design e negócio e produto e serviço aí? Algumas indústrias, como você falou, conhecem bem, outras não tanto, né? Mas não tem jeito. A responsabilidade é do designer, né? A responsabilidade é nossa. E veja que mesmo você faz um folder bonitinho aí para mim, né? Veja como isso pode se revestir de responsabilidade, né? Porque, de fato, pode ser o folder mesmo que precisa ser feito, mas qual é o valor que você pode agregar a esse folder, a essa atividade, e que vai, dentro da perspectiva de negócio, trazer, talvez, a segunda oportunidade de trabalhar para essa empresa, a terceira e a quarta, né? E
nesse ciclo, você ampliar a visão estratégica de design dentro da empresa, né? Empresas são, de maneira geral, pragmáticas, né? Isso traz resultado ou não traz, né? O design, do seu ponto de vista, é um pouco mais poético, semânticas à parte aqui, se me permite, né? E normalmente a gente tem bastante dificuldade de transferir a nossa ideia, o nosso traço, né, para uma visão pragmática, tá? Uma vez que a gente aprenda, consiga fazer isso, e tem empresas que vão ter mais facilidade, ou vão querer aprender isso, e outras não, né? Você já começa a marcar ponto. Então, diria assim, é de fora para dentro. Né? Estou fazendo isto porque serei percebido de fora para dentro dessa maneira. E esta maneira é melhor que os meus concorrentes, por causa disso, disso, disso. A gente não escapa de ter que fazer esse racional. Isso também é fazer design, né? A gente às vezes acha que o nosso processo interpretativo, né, ele pode ser simplesmente exposto pela extroversão do traço, né, pelo desenho. E não é. O processo interpretativo que acontece dentro da gente, ele deve ser também registrado. É ele que vende o produto. E tanto mais estratégica é a posição do design, quanto mais esse discurso ele seja apropriado pela organização. Porque esse discurso, esse processo interpretativo, feito da maneira correta, ele é um discurso de venda. Ou ele é parte do discurso de venda. Ou ele pode ser uma fonte importante para a construção do discurso de venda, para a comunicação do produto, da marca, do serviço, ou o que quer que seja. E eu acho que o que eu aprendi nesses poucos anos nessas empresas foi justamente isso, né? A fazer o processo do design desde o começo, né? Registrá-lo. Porque, de novo, eu não estou entregando o desenho do produto ou o projeto do serviço. Eu estou entregando um negócio para a empresa, eu estou entregando um pensamento com começo, meio e fim. E ele não acaba ali. Ele acaba na casa de alguém. E aí, tanto mais complexo o produto ou o serviço, tão mais longe eu posso ir, né? Um aplicativo vai muito mais longe, vai no bolso da pessoa por onde ela estiver. O aplicativo tem uma vantagem, né? O aplicativo eu lanço versão, né? Eu corrijo erros. Eu quase posso viver no estado de always beta, né? Não é o ideal, mas, né? Um produto não. É difícil fazer upgrade, né? Então, um carro, uma geladeira, um fogão, uma torneira, vão ter que ser o melhor que são para aquele momento da compra. Mas veja, imagine quanto tempo fica com a pessoa. A qualidade, a durabilidade, vamos trocar a palavra, ela não é só física, né? Ela é do uso. Tem que ser durável no uso, né? Eu tenho que ter conseguido antever usos futuros no produto, ou ele tem que ser de tal maneira flexível para que ele possa acomodar usos futuros, né? Num software eu vou criando apêndices, novas funcionalidades só no produto, quase impossível. Preciso de uma nova linha. E nisso tudo ainda o usuário ele ressignifica os produtos, né? Porque quem nunca colocou a toalha para secar atrás da geladeira, né? É o clássico, né? O clássico, casa de praia, verão, 15 pessoas, não tem onde secar, né? Falávamos muito disso quando falávamos, né, de geladeira, de fogão. E aí tem coisas importantes a serem feitas, né? Ir na casa das pessoas, né, e desprovido de preconceito, né? Ir para aprender com a alma limpa é maravilhoso para você buscar informações, né? E aí descobre-se essas sacadas de uso, né?
Então, se vai com a câmera, né? Vai para registrar, vai para filmar, vai para absorver. E é importante registrar fisicamente, né? Câmera, vídeo, foto, vídeo, porque você pode olhar de novo e você vai ver coisas e aprender coisas que você não tinha visto. Isso vai contribuir no teu discurso futuro. Tem que fazer a invasão de domicílio mesmo, não tem jeito. Eu acho que até você complementou uma coisa que você tinha falado no início sobre o processo, de documentar esse processo e apresentar esse processo. E agora falando, né, de buscar essas informações, de estar a campo mesmo, estar em campo vendo isso, vendo como é que as pessoas estão utilizando isso. Agora, tem algum processo padrão do Fernando aí para resolver problemas de design? Assim, a primeira coisa que eu faço é isso, a segunda é aquela, essa daqui, eu tô sempre usando que é o meu coringa. Não, eu acho que não. Eu acho que eu sou bem acadêmico, assim, sabe? E aí cada um chama de um jeito, né? Submergir, emergir, né? Não tem, eu acho, um segredo nisso. O processo é o processo. É claro que com o tempo você vai se tornando mais hábil, né? E você vai ter conhecimentos próprios já que te permitem saber que etapa você vai acelerar, qual que você não precisa talvez cumprir porque a fonte estaria em outro lugar, você acelera, tá? Porque você é a 8ª vez que você está fazendo uma coisa parecida, então você vai beber em fonte, né? Mas não tem muito segredo, tá? O que eu acho que talvez seja importante de mencionar é assim, que o processo é criativo, né? Então ele requer a geração de opções. Essa aí não dá para acelerar muito não, sabe? Porque você se questionar, requestionar, né? E fazer essa interação 1, 2, 3 vezes, sabe? É essencial para você, porque você precisa ampliar o pensamento. Depois, no processo, vai vir um tempo muito duro, que é o tempo de realizar. Aí vai ficar caro, aí não tem o dinheiro do investimento, daí a máquina não faz como você previu, daí, né, para dar um exemplo mais prático de produto aqui, em serviço, né, tem também as suas limitações. Aí, se você exercitou a criatividade, você está preparado para vencer barreiras. Porque, de verdade, é aí que começa o exercício criativo. Criatividade, eu costumo dizer, é com barreira. Senão é fantasia. É moleza, né? E é importante fantasiar, né? Não é dizer que um é melhor que o outro, mas tem um momento de cada um. Mas criatividade é com barreira. É prover uma solução apesar de. Né? É prover uma solução considerando o quê? Né? Criatividade tem barreira, tem limite, né? Você comentou sobre criatividade, Fernando, e como é que você se mantém criativo? Como é que você se mantém criando, tendo novas ideias? Como é que é o seu processo de criatividade? Tem várias pessoas, já conversei sobre isso, e cada um tem o seu mistério aí, né? A sua característica, né? Tem gente que fala que é A, tem gente que fala que é B. Como é que é o seu processo aí para isso, para criatividade? Porque, assim, não é exatamente um processo, eu acho, tá? Mas é uma atitude. E a atitude é conversar, né? Com as pessoas, com os livros, com as coisas, com as lojas, tá? Conversar no sentido amplo da palavra. Tá? Quanto mais eu converso, mais criativo eu fico. Claro, porque, na verdade, ao conversar, o que eu estou fazendo? Eu estou me nutrindo, né? Eu estou adquirindo nutrição, estou adquirindo conhecimento. E a criatividade vem da combinação de conhecimento, né? Mesmo os vácuos de conhecimento. Né? Tá? Então, para mim, esse é o meu truque, esse é a chama assim que mantém acesa a luz, né, da criatividade. Porque eu, pessoalmente, eu não acredito muito na explosão criativa.
ela até acontece. O eureka até acontece, né? No meio da noite. Estou pensando numa coisa, o eureka é de outra, né? Mas é porque houve uma nutrição anterior, né? Houve uma preparação muito forte, tá? E ela é aberta. Ela é talvez o uso da palavra nutrição seja muito bom mesmo, porque você tem que ter as várias cores no prato, as várias formas, né? Sabe? Ela tem que ser diversa, tá? Ela tem uma forma de acontecer que é o ideal, né? Mas ela é variada. Tem sido interessante porque em recorrentes conversas sobre criatividade tem sido todo mundo chega àquela, até rola eu ter uma ideia genial, mas isso depois de 2 meses, depois de 1 mês inserido, mergulhado naquilo, estudando e lendo e subindo e viajando, jogando, às vezes até tem gente que já comentou, às vezes estou praticando um esporte, me dá uma ideia, eu falei, nossa, até no meio da coisa não tá. Acontece sim. Claro, depende um pouco do esporte, exigem esportes que exigem um pouco mais de concentração, né? Sim. Mas eu costumo frequentar a academia, né? Uhum. E aí, no exercício repetitivo, né, que o cérebro pode viajar, desconcentrar na atividade, é muito legal, né? Numa partida de pádel é mais difícil. Vai lidando com aquela bola aí. Daqui a pouco vem aquela bola e já era, né? Machuca ali ainda. Perdeu o foco. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E, de fato, quando eu converso com as pessoas, com os amigos e tal, e falo, é muito parecido. Essa talvez seja a raiz comum da criatividade, né? Talvez eu tenho amigo que se propõe a fazer um exercício, né? Então ele exercita mesmo. Então ele gasta meia hora, 1 hora por dia, ou tantas horas por semana, onde ele projeta, desenha, ele busca um tema, ele pensa sobre um assunto, né? Eu sou um pouco relaxado para isso. Não sou tão disciplinado assim. Cada um com as características ali, vamos lá. Fernando, como é que é esse processo, né, de pensar em algum produto ou algum serviço que dentro da indústria não existe? Como é que é esse processo de convencimento, né, para diversos níveis dentro da empresa, né? Eu pergunto isso porque, em particular, tem produtos da Docol que você está trabalhando agora e que eu fico olhando e falo, caramba, eu quero isso em casa. Um exemplo é a torneira que ferve água com gás, faz tudo isso, né? E foi engraçado porque esse não é um projeto recente. E acho que uns meses atrás o meu Twitter só falava disso, assim, sabe? E descobriram agora o projeto, bombou, assim, não sei o que aconteceu, né? Mas como é que é esse processo, né, para pensar num produto inovador e dentro também dos seus outros empresas que você trabalhou, né, dentro da Whirlpool tem a B-Blend, que é um produto surreal, todo o processo, e diversas refrigeradores, geladeiras com design, com tecnologia, né? A minha aqui em casa, Fernando, eu adoro a gavetinha do alface, porque o alface fica... o alface tá sempre fresquinho, cara. 5 dias o alface tá fresquinho. Nossa, o que é isso? E como é que é esse processo de convencimento? Talvez seja antes, viu, Roy? Porque eu acho que se você tem que entrar num processo de convencimento muito, muito longo, muito exaustivo, tá? Ou sua ideia talvez não seja tão boa assim, ou ela não está tão bem fundamentada. Eu quero dizer, estrategicamente fundamentada. Talvez a própria empresa não tenha um direcional estratégico tão claro do que quer inovar, né? Mas a Whirlpool sempre teve, a Docol tem. A gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Essas empresas, e diversas outras, evidentemente, tem, por exemplo, uma estratégia de marca clara. Então, para lá eu vou inovar nesse sentido, vou agregar valor à marca. As empresas têm planos estratégicos claros, onde ali, eventualmente, o plano estratégico começa com os objetivos financeiros da empresa, né? Para dar um exemplo, mas esses objetivos financeiros, ainda lá no alto nível, eles se desdobram estrategicamente, que eu vou conseguir atingir meus objetivos financeiros através
disso, daquilo e daquele outro, desse mercado, desse jeito de atuar. Então, ali eu vou inovar, né? Porque eu agrego valor na direção que a empresa está querendo. Tá? Eu posso propor novos negócios? Posso, mas aí, antes de começar a elaborar demais, o debate, a gente puxa o debate lá para cima, lá para a estratégia. Olha, há uma oportunidade, temos uma ideia, conecta com isso, também vai ajudar aquilo lá, apesar de não estar dentro exatamente daquele panorama traçado, pode agregar paralelamente, vale a pena, não vale? Olha, vale, não é o momento. Não, evolui um pouquinho, vamos entender um pouco mais do que você está falando. Tá? E aí sim você consegue trazer coisas diferentes. Como eu falei, né? Vamos traçar o paralelo entre inovação, criatividade e agora a estratégia. Né? A estratégia é o limite. Né? Eu quero inovar. Eu tenho a ideia de reinventar a roda. Pô, mas está completamente desconectado da nossa estratégia de marca. Vem inovar aqui para dentro. Use de criatividade. Né? Aqui, o limite é a estratégia de marca, ou a de negócio, o X, né? Ou às vezes até o parque instalado da empresa. Olha, não quero investir em novas máquinas, eu acho que eu posso usar melhor o que eu tenho aqui. Que interessante ver que isso também é uma coisa que eu, enquanto professor, também tenho que levar isso para a sala de aula, né? Para essa galera que está se formando em design entender. Algumas vezes eu escuto, o design vai salvar o mundo, né? Mas o que vai salvar o mundo é todo mundo junto ali, né? Para sair de algum problema, a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? O mundo é uma rede complexa demais, né? Para achar que isso vai salvar, né? E aí tentar entender essas questões de estratégia, de inovação, até de planejamento estratégico, né? De imaginar, onde é que a empresa quer estar daqui a 10 anos, quais são as metas, né? A visão de mundo da empresa, né? Isso é bastante importante para estar conectado e estar alinhado com a empresa também. Até porque eu acho que isso, Roy, ajuda a trazer uma visão para a inovação que é muito importante e às vezes ela não é tão bem considerada. Porque a gente pensa na inovação como um produto novo que eu não conhecia, um aplicativo, nossa, que ideia soberba, tal e tal. Né? Sim, sem dúvida. Né? Mas quando a gente pega... Eu imagino que deva ter diversos aplicativos aqui que fazem um monte de coisa super bacana para a gente, mas alguém lá dentro, certa vez, falou assim, essa rotina aqui tem 1000 linhas. E faz 15 anos que essa rotina tem 1000 linhas. Eu tive uma ideia inovadora, eu consigo fazer em 15 linhas. Em 500 linhas, sei lá, X, né? Veja, eu não estou trazendo... E nós, consumidores, usuários, não vamos nem perceber. E jamais numa conversa dessa, ou muito dificilmente numa conversa dessa, né, alguém vai perguntar, você sabia que naquele aplicativo um dia... Né? A não ser que seja do ramo e seja ali inserido. Né? E a gente vê uma série de ideias inovadoras agregando um enorme valor em eficiência operacional, por exemplo, de empresas. Né? É muito legal isso. Então, aí é bacana quando as empresas, de fato, elas abrem a inovação para todos. Né? Claro, existem ideias de melhorias incrementais, e não que elas tenham menos valor, né? Mas existem aí também potenciais ideias inovadoras, quase de ruptura, que a gente faz uma coisa desse jeito, desde sempre, porque esse é o jeito que sempre foi feito. O cara diz, não, por que não faz daquilo? Não, o cara pensou isso e não e não teve um time de engenharia, de designers e criativos para trazer essa coisa tão sensacional. Sabe? Então, desmistificar um pouquinho também o valor da inovação como uma coisa só lá em cima na estratégia. Não, mas que ela possa permear, né, vertical e horizontalmente uma organização. Né? Isso é uma coisa muito legal. E é bem interessante isso, porque
existem diversas discussões na educação falando, né, que a criatividade é uma competência que tem que ser estimulada. Não importa a área da pessoa. Não é no design, não é em artes, não é na publicidade, na arquitetura, mas é no direito, é em letras, né, nas licenciaturas, né. Então isso é uma característica bem interessante, porque eu fico imaginando a tarefa de um advogado que eu desconheço, porque eu não é próxima de mim, né, mas ele também tem que ser uma pessoa criativa, de argumentação, de entender. Né? Então, às vezes a gente ainda fala, né, com alguma pessoa, mas eu não sou muito criativo, mas, cara, tu tá resolvendo o problema ali dentro, né? Tu tá resolvendo com limitações, com desafios, com barreiras, né? Agora minha pergunta é assim, Fernando, você vê espaço para o designer inovar dentro das empresas com a questão de fluxo, com logística? Ou você acha que dentro das empresas ainda está determinado para, de repente, quem faz administração ou até a logística mesmo? Como é que você enxerga isso? Que legal que você perguntou isso, porque eu ia tentar entrar nesse assunto, sabe? É claro. A gente nem combinou, aliás. Porque assim, ó, o design pode... Claro que sim. Né? As empresas hoje, vou começar lá do começo, assim, as empresas hoje elas vão contratar uma pessoa para a área X. As empresas não estão mais tão preocupadas se o diploma dessa pessoa está efetivamente vinculado àquela área. As pessoas entendem que as empresas entendem que as pessoas se formam em X, Y e Z, mas fazem uma pós-graduação em W, fizeram estágio em A, em Y, né? A gente é essa multiplicidade de coisas, né? A gente é sensacional, né? É incrível isso mesmo. Então, assim, essas barreiras, é claro que existem especializações, né? Mas hoje tem isto e aquilo. Isso é muito legal. Não é mais ou, é e, né? Então, isso é muito legal, né? Então isso é uma coisa. Então o designer pode sim fazer um ótimo trabalho lá, né? Não vai fazer o trabalho, eventualmente, da sua linha mestra de formação, né? Que penso eu, de maneira mais tradicional, de projetar um produto ou fazer um projeto gráfico, né? Mas vai fazer um ótimo trabalho. Agora, o que existe, e eu acho que isso é uma apropriação que a escola de design tem que fazer melhor, nós designers temos que fazer melhor, é o modelo de pensamento em design. Né? Porque, veja, as terminologias estão por aí, estão espalhadas, né? Design thinking, sprints. Se eu lembro do se não me engano, foi meu primeiro ano de faculdade, né? Eu me lembro da professora Virgínia dando aula de metodologia de design para gente, e assim, posso estar errado na minha memória, mas ela tinha vindo do doutorado na Alemanha e ela usava um livro daqueles datilografados que ela traduziu, eu acho, e ela dava metodologia com base naquele livro. Roy, é a mesma coisa até hoje, é fazer design thinking. Se você pega o livro da IDEO, é aquilo que estava ali. Claro, variação para cá, para lá um pouquinho, né? São as adaptações, as evoluções que acontecem, mas a linha mestra está ali, né? Então, esse modelo de pensar design, né, ele é muito válido. Por quê? Porque, assim, eu brinco às vezes com isso, inclusive nas vezes que eu dou aula aí, ou palestra, às vezes eu uso isso. Existem dois modelos muito fortes que reinam principalmente no mundo corporativo. Um é o do PDCA, da melhoria contínua, né? E ele é sensacional, ele resolve um monte de coisa, né? Existe um outro modelo, que é o modelo acadêmico, né? Que criou o mundo como ele é, né? O modelo científico. Mas vamos lá. O do PDCA, ele faz a melhoria de passo a passo. Ele é ótimo para manufatura, que não quer estremecer o chão, quer ir de pouquinho em pouquinho para garantir a produtividade. O modelo acadêmico é excelente para descoberta, mas na indústria ele tem um contraponto. Na academia, eu traço, vou simplificar aqui, tá? Eu traço uma hipótese, trabalho essa hipótese e entrego um resultado. Se sim, se não, nota 10, tem o mesmo valor.
Academicamente é o mesmo valor. Na companhia, se sim, se não você vai estar fora. Senão é Você não outro vai emprego. entregar seu resultado, né? Então, esse modelo, talvez, vou dizer, talvez um pouco mais linear, ele não seja o melhor, né? Para a criação em oposição ao PDCA e em oposição à academia. É preciso uma terceira via, que permita a solução de problemas um pouco mais complexos de outra maneira, né? Eu não falo aqui só de desenvolver produto, porque você está lá na logística, lembra a sua pergunta? A logística tem problema. Eu posso resolver com PDCA, mas academicamente não é a melhor resposta, porque o cara da logística não quer o não como resposta, ele quer sim, 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 como resposta para cada problema que ele tenha. E aí o pensamento em design funciona. O pensamento criativo, o pensamento que se propõe a gerar soluções antes de implantá-la, o pensamento lateral de gerar alternativas, o pensamento que diz ser isso, então aquilo, né? Então ele dá soluções parciais, ele não quer ser absoluto, é muito difícil uma resposta absoluta para todos os problemas, ou para cada um dos problemas, né? E aí a gente vê uma profusão de métodos, ferramentas, ou como chamar, usando da escola de pensamento do design, né, para a solução de problemas. E eu acho que a gente, como designer, falando agora, a gente perdeu um pouco da autoria disso, a gente perdeu um pouco da mão. Não me incomodo de dividir a mão, não é nada disso, não sou egoísta, não me sinto proprietário, quero ajudar, né? Mas acho que, principalmente a gente, ou você mais que eu, envolvido com a academia, eu acho essa uma tremenda oportunidade. Precisa, por favor, né? Eu sempre falo, né? Eu sempre fui e sempre sou contra a regulamentação de profissão que vai obrigar as pessoas a se formarem, né? Eu acho que as coisas têm que ser muito mais livres, né? Mas eu posso estar no meu pensamento utópico aqui de ter um mundo que de repente precise, né, de uma regulamentação e tal, né? Mas tem um cartaz que está no lugar que eu trabalho, aqui na Univille, né, no setor que eu trabalho da EAD, que está escrito assim, design não é um setor, design é comportamento. Né, e a ideia é catequizar aí, né, novamente todo mundo para pensar com resolução de problemas, para pensar em gerar alternativas, para pensar em prototipar algumas coisas antes de sair implantando, né, trabalhando com serviços, né, como aí é o caso de uma instituição de ensino, ela trabalha basicamente com serviços. Então, prototipar isso, né, em uma escala muito menor antes de colocar para 8 mil alunos. Né? A gente tem casos, né, de universidades que fazem isso recente que foi um problema complicadíssimo. Né? Então, isso é bastante importante. Eu fico muito feliz de escutar isso, Fernando, porque a gente ainda tem muita dificuldade, né, com a área de design em geral, assim, né, se pensar em nível nacional de professores, né, se pensar nisso, a gente não tem um diálogo tão aproximado, né, mas é importante a gente estar estimulando isso, estimular esses estudantes que estão entrando aqui para esse tipo de pensamento. E aí eu sempre brinco com meus alunos que eu falo, minha vida é um mapa mental. Se eu pegar aqui, eu consigo dividir algumas coisas que eu preciso fazer ao início do dia, faço um mapa mental e tá aí, vamos tocar o dia, né? E aí usar ferramentas e usar o design até para projeto de vida, para um projeto do dia a dia ali, né? Do que acontece, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, e a sua participação dentro desses problemas, né, nessas indústrias que você já trabalhou? Você chegou a já trabalhar tentar trabalhar alguma coisa com a logística, com a manufatura, com a engenharia, o design é mais próximo, né? Mas áreas mais distantes, assim, marketing também, né? Mas com áreas de logística, já chegou a ter essa interação com essas outras áreas e até se chegou, como é que foi essa recepção, né? Tipo, tá vindo lá o designer, ele vai fazer só um desenho bonito no quadro e vai embora, né? Não sei se teria exatamente um caso desse para te contar, assim, como designer, de entrar num grupo. Mas, por exemplo, a Whirlpool sempre trabalhou projetos em equipes multifuncionais. Então, assim como desde o início do projeto, que é muito mais uma relação marketing, design, engenharia, todo o time da cadeia estava participando, lá no final também. Né? Então, de forma talvez mais indireta, mas a participação sempre aconteceu. Né?
Quando a gente começa a ter outras funções na corporação, começa a virar executivo, né? Que para de desenhar e começa a fazer gestão, né? Não sei, eu diria assim que esse é meu dia a dia, porque é como a minha cabeça foi treinada, como a minha cabeça funciona, né? Claro que às vezes a resposta tem que ser rápida e objetiva, mas muitas vezes não, né? Então, as propostas de novos processos, numa discussão sobre o direcionamento estratégico da empresa, que caminhos vão seguir, onde vão chegar. Eu acho que a gente tem que falar. Sim, ótima ideia, mas tem B, tem C, tem D. De alguma maneira, a gente está usando o pensamento de design na interação com os colegas, no debate, na discussão. Então, é todo dia. E é muito legal quando isso é... Quando a gente aprende, a gente consegue que isso seja consciente. Por isso é legal aprender de fato, né? Não deixar no automático, né? Estou fazendo isso por causa daquilo, porque eu aprendi, porque existe um processo, que há uma técnica. Então, talvez respondendo a sua pergunta, é sim e não, né? Não, porque eu acho que nunca aconteceu assim, de fato, vamos usar, né? Mas é sim porque é automático, é feito para o dia a dia. A gente se apropria disso. Então já fica uma dica aí para a galera que está estudando aí, né, que se aproximem das outras áreas aí, percebam, né, conversem com as outras áreas. E você falou uma coisa que é interessante, né, que de ter equipes multidisciplinares na Whirlpool, e a gente vê hoje em dia, né, nossa, as equipes têm que ser multidisciplinares. Elas sempre tiveram que ser multidisciplinares, né, porque vai imaginar em toda uma linha, né, desde a produção até o consumo e o descarte disso, é todo um sistema, né, de funções e capacidades e habilidades que são interligadas, né? Sim. Não, sobre isso tem um artigo, né, que é o que deu origem a tudo isso, né, que é parar de correr corrida de revezamento e jogar rugby, né? Ou qualquer coisa que o valha em inglês. Mas esse foi o artigo lá, seminal, que deu origem a todo o processo de engenharia simultânea e um monte de coisa que veio depois, né? Talvez não tão depois, que normalmente o artigo já é escrito com base em uma série de coisas que está acontecendo, mas o autor foi muito feliz, né? E colocou de maneira muito clara isso que a gente vê agora, né? A gente não tende mais não participar de sprints, de fazer movimentos ágeis nas companhias, né? A área de TI, né, o desenvolvimento, né, se apropriou de diversos conceitos, né, muito bem, né? O manifesto ágil, né? É uma apropriação de diversos conceitos, assim, mas de uma maneira sensacional. É uma lição de como fazer um trabalho de juntar conhecimento e dar um sentido a eles, né? Um sentido que promova a entrega de resultado. É ótimo. Legal, Fernando. Eu acho que a gente está devendo o manifesto do design, sabe? Por favor, até para poder ter um norte também, isso ajuda, né? Ter um norte, todo mundo começar a conversar, porque, como eu comentei antes, né? Tô falando de criatividade com algumas pessoas, a discussão tem sido muito parecida, a argumentação, né? E tô falando de design com você, a argumentação tem sido muito parecida também com outras pessoas, sabe? Então, e aí eu sinto um pouquinho descolado da academia, às vezes, nessa discussão que a gente tem no mercado, às vezes ela tá um pouquinho, eu não sei se é outro ritmo, mas aí a gente também tem que entender que cada qual tem o seu ritmo, né? Que a indústria tem um ritmo, a academia tem outro ritmo, né? E o momento na vida das pessoas também, né? Também. É o momento de aprender, de absorver, o momento de utilizar, até que chega o momento de exteriorizar, mais ou menos o que estamos fazendo agora. É isso aí. Legal, isso aí. Até o momento de filosofar, né, mano? Que a gente tá fazendo aqui agora, filosofando sobre design. E, Fernando, pra gente ir finalizando aqui, não ocupar o teu final de tarde aí, né? Mas pra gente ir finalizando, como é que... Se tem algum projeto que te marcou, assim,
Um projeto que te marcou bastante, assim, nossa, ou por ter aprendido, ou de repente por ter sido um sucesso de venda, uma virada de chave, né? Nossa, fiz isso. Conversando com algumas pessoas, tem produtos, tem projetos que eles fizeram que não é nem mais sucesso, que não foi nem o que ganhou o prêmio, mas foi aquele que deu aquele estalo e, nossa, é isso, sabe? E você tem alguns projetos assim? Vai ser chato falar de um e não deixar o outro com ciúme. Então, uma atitude, assim, alguma atitude projetual, né? Nossa, assim, ó, essa pergunta é difícil, porque eu me apaixonei muito pelos produtos. Sabe? Eu sempre tive uma relação muito passional com todos eles. Né? Então, difícil escolher. Mas eu acho que eu posso citar alguns exemplos por razões diversas. Né? O Freeze Horizontal, né, que foi talvez o meu primeiro projeto completo e está até hoje no mercado. Né? É o mesmo desenho, a mesma carinha. Depois teve um projeto que a gente participou que foi uma geladeira customizável, né? Que foi, na verdade, ele iniciou muito antes do projeto em si, porque foi um processo de descoberta sensacional, né? De como as pessoas usam as geladeiras, né? E a geladeira é um objeto que dura muito tempo na casa das pessoas, então ela convive com a mudança da estrutura familiar, né? E o hábito alimentar muda nesse processo, consequentemente o que vai na geladeira também, né? Então foi um projeto muito bacana, assim, que encheu a gente de orgulho e assim, divido ou deixo a maior parte do mérito com meus colegas, né? Posso trazer mais para recentemente, uma série de lançamentos que a gente fez, que são as nossas linhas de cocriação com arquitetos, né? E cada um com uma história, com um valor, com um processo de descoberta, né? Desde a textura que os irmãos Campana queriam, com o sistema de abertura que o Guimatos fez um produto que é um retângulo, assim, né, um monolito, que você gira e ele abre quando você gira, não tem uma coisa para abrir a água, né? O chuveiro do Ângelo, que também foi outra coisa assim, muito legal de fazer, o dia a dia com essas pessoas, o processo de interação, assim. E se você me permite até entrar um pouquinho em detalhe, porque assim é talvez o mais puro design, assim, porque começa com uma intenção. Começa, por exemplo, com o Ângelo dizendo assim: não, Fernando, o que eu queria é assim, ó, quando era criança, tomava banho de mangueira, passava na jabuticabeira. E essa é a sensação, o prazer do banho. Isso é a chuveirada, não, é o banho de mangueira. E como é que traz isso para dentro de casa? Como é que você transforma isso numa peça legal e que ainda tenha aquele peso de água que tem que... Cara, se não bater na memória, não vale. Né? A conexão vai além do que se vê no objeto, né? Tá na experiência, né? O Guimatos dizendo assim, não, tem que ser algo surpreendente. Eu queria até que as pessoas não entendessem de cara, que fosse uma coisa que está ali e agora o que eu faço, sabe? Então, começa assim, depois que vira traço, né? E é assim que né? É assim que é quando você acerta, né? Claro, ali é bastante autoral, né? A peça ela tem a finalidade de promover a marca, né? De se posicionar como surpresa mesmo. Mas o mesmo tipo de pensamento vale para o dia a dia, né? Se eu estou lá com a pessoa, né? Se eu sei a expectativa, eu gostaria de lembrar do meu banho de mangueira, né? E essa pessoa não desenha, né? Essa pessoa não é o consumidor. Eu vou ter que traduzir para ela como que eu faço, né? E essa para mim é a última no sentido assim da maior, né, função do designer, que é essa questão da tradução, né? Mas é com começo e fim, sabe?
É lá no comecinho e lá no fim, na casa da pessoa, não é só no desenho. E aí não é dizer a empresa não gostou, o consumidor que não quis, ou ficou caro. Não, é do começo ao fim, resolve, né, cara, aí você Que entrega. oportunidade que é trabalhar com produtos que estão dentro da casa das pessoas e fazem o dia a dia delas, né? Porque o tomar banho, o lavar as mãos, o guardar um alimento, né? Então isso é ordinário, mas ordinário do seu normal, né? Pô, todo mundo toma banho, quer dizer, quase todo mundo, né? Mas lavar as mãos, agora a gente tá no meio dessa pandemia, então o lavar as mãos tá super importante disso, né? Então são ações que fazem parte do cotidiano, né? Que mediado por esses produtos aí. Roy, eu acho que eu procuro nem pensar muito nisso, periga para pânico. Vou te dizer que tem vários produtos aqui em casa aí, e principalmente aí da Docol, que mudaram a minha vida, tá, Fernando? Sem querer falar, mas assim, ó, uma torneira com filtro, de não precisar mais ter um purificador de água, ou comprar água mineral, né? Como isso? Como que não existia isso antes? Agora eu penso, como que eu nunca tive uma torneira assim? Como que desde a primeira casa que eu morei eu não coloquei uma torneira assim? É com desperdício de quanto plástico eu já tinha gerado, né? Quanta coisa eu já gerei, sendo que agora não, eu tenho meu filtro ali, passo e super bonito, decora a cozinha, né? Decora a área e é ultra funcional, né? E eu acho que é isso mais ou menos, é ver o chuveiro, né? Que lembra um banho de mangueira, a pessoa tomar esse banho e cara, como eu não passei a minha vida inteira tomando banho de mangueira? Pô, olha, se eu um dia ouvir isso, vai ser um ponto alto da minha realização profissional. Olha, vou te falar aqui, só um purificador, uma torneira com filtro e purificador de água já mudou minha vida, assim, com relação a gerar lixo, prática, tudo. Fernando, eu tenho Uhum. certeza que as pessoas que buscam isso, né, e que veem esses produtos também estão buscando isso, né. E, Uhum. Fernando, para eu finalizar aqui, vou fazer minha última pergunta para ti aqui. E é tipo jogar na fogueira essa última pergunta agora, tá? É. Porque imagina que tu encontrasse, né? Tu fosse lá, pegasse o DeLorean, né? Entrasse no DeLorean, voltasse no tempo e encontrasse o Fernando lá no primeiro ano da Federal do Paraná cursando design. Tu É. ia olhar para ele e irias falar o que para ele? Pô, deu até um minuto de silêncio. Eu falei que era jogar na fogueira. É, eu acho que eu ia dizer aproveita, né? Eu falei, ó, cara, no dia a dia, aproveita. É, guarda as coisas que você tem, sabe? Aproveita todo dia, tá? Eu acho que eu não ia tentar me ensinar a não tropeçar naquela pedra, não ia tentar me ensinar, ó, aquele dia lá, lembra daquilo pro resto da vida. Eu acho que eu não ia tentar fazer isso, não. Eu só ia tentar me fazer entender que eu tinha que guardar todo dia, que eu curti muito a viagem, sabe? Fica a dica, É, galera. eu ia me Começa a aproveitar tudo que pode aí, que isso aqui é importante aí, né? essa, eu acho, mas eu acho isso mesmo. Eu acho que essa intensidade, a gente esquece às vezes do valor dela. A gente às vezes esquece o valor da dedicação, sabe? A vida traz muita comodidade, né? A comodidade do joguinho do aplicativo, a comodidade de entrar no Instagram e dar um curtir, né? A comodidade de compartilhar uma mensagem, um texto, mas nem leu direito, não absorveu o que leu, né? Então compartilha. Pô, mas cara, compartilha me dizendo por que você compartilhou, né? Eu quero muito saber de você, né? Porque o fato de você compartilhar não me diz muito pouco de você, né? Agora, se você adicionar duas, três, quem dera 10 linhas, né? O mundo ficou muito mediatista, né? E talvez as pessoas esqueçam um pouquinho do valor da viagem, sabe? É mais fácil assistir no Netflix, e não que não valorize o momento de fazer isso também, mas a gente esquece que sair de casa e ir no cinema também é uma atividade
quanta coisa você vê no caminho, né? E é mais ou menos isso que eu mediria, né? A intensidade, né? Dedique-se, né? É isso. Que Sabe? demais, Fernando. Viver o dia, sabe? Viver com propósito, viver de propósito. Que demais, Fernando, demais, demais mesmo. Assim, ó, eu queria te agradecer muito, né, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para parar um pouco o trabalho, para a gente poder conversar. E Legal. desde quando você estava lá na Univille sempre era uma diversão à parte, sentar e conversar. Lá era mediado com café, né? Agora, mas fica pro próximo aí, deixa acabar essa loucura que eu já te mando uma mensagem para a gente tomar um café e discutir design, manifestos do design e Isso tudo mesmo. mais. E Roy, assim, você sabe disso, estou sempre à disposição aqui para bater papo, para os alunos da Univille, para outros alunos, né? Chama a gente, conversar, trocar ideia é sempre enriquecedor. Trocar ideia tem uma função, né? Que ajuda a organizar nossos pensamentos. Então, é super valioso, você sabe que eu estou sempre à disposição. Demais. Muito obrigado pela oportunidade, adorei. Obrigado, vou deixar a dica minha aí pro final, né? Acompanhem no LinkedIn Fernando Pruner, né? Como se fala, assim, não tem nenhum mistério, né? Tem muita notícia compartilhada dos projetos, né? E vou te falar de vários prêmios aí recentes, né? Essa linha com os arquitetos ficou um absurdo. Se vocês ficaram com curiosidade, a minha dica é vão ver, porque ela quando vocês veem, vocês vão achar demais. Só imaginando aí o que foi falado sobre isso, na hora que vocês veem o desenho dos objetos, é uma coisa absurda aquilo ali. A gente costuma compartilhar no LinkedIn. Eu uso mais o LinkedIn do que as outras mídias, né? São mais pessoais, eu acho. Deixo lá no profissional. O site do Col tá de cara nova. Uma falhinha aqui, outra ali. Normal. Mas tem muita coisa legal lá também. Inclusive algumas coisas que o Roy citou aí. Todo taço mesmo. Vão conhecer que vale super a pena aí. Já escutaram o processo, agora vamos ver o resultado dele ali, né? E qualquer coisa também, entre em contato. Né? A gente está sempre à disposição, procura, dentro do possível, atender todo mundo. Legal, Fernando. Fernando, assim, ó, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Até um abraço.